Olá, eu sou a Macorati e nesta videoaula nós vamos verdadeiramente encerrar a nossa aplicação que realiza um CRUD em uma tabela do banco de dados SQL Server usando o dataset. Então vamos abrir o projeto no qual estávamos trabalhando. Então na última videoaula, apenas para relembrar, eu já defini aqui nos eventos dos botões o evento click, né? O evento click dos botões incluir, alterar, excluir e salvar o código. E na última videoaula eu tinha também definido aqui no formulário de manutenção a funcionalidade para incluir um registro, né? A última parte que eu havia feito, definido o código do botão OK, o evento click. Sempre estamos trabalhando com os eventos clicks de cada botão que executa a respectiva funcionalidade. Então nós encerramos aqui a parte da inclusão. Vamos agora partir para a alteração. Aqui no evento clique do botão alterar, recapitulando, né? Quando o usuário clicar aqui, eu vou obter o código, né? Obter o registro, né? Obter um código da linha selecionada do Data Grid View, obter um registro do dataset e crio uma instância do formulário de manutenção e abro o formulário. Aqui, olha, eu vou chamar esse construtor aqui, porque eu estou passando o dataset e um data row. Quando isso ocorrer, ele vai obter o registro que foi, ele vai passar o registro que foi obtido no formulário principal, né, do Data Grid View, e aqui eu vou extrair as informações desse registro, cada uma das informações, o código, o nome, o e-mail e a idade, e vou preencher os text box. Então vamos ver essa funcionalidade atuando. Vamos supor que eu clique aqui, clico em alterar, pronto, ó, ele me exibe. Deixa eu fechar o formulário, repetir aqui. Então, ó, eu seleciono um registro. Se eu selecionar o registro 1, clicar em alterar, ele vai pegar o código do aluno, vai obter essa linha, que é o registro, né? E vai passar para outro formulário, através do construtor do formulário. Então, clicar em alterar, olha, se eu selecionar o registro 2, ele vai clicar em alterar, ele vai me exibir os dados do registro 2. Então, eu fazendo qualquer alteração, clicar aqui em OK, ó, ele já alterou no dataset. Clicando em salvar, foi alterado no banco de dados. Então vamos ver aqui no formulário de manutenção como isso funciona. No formulário de manutenção, quando eu clico aqui no botão OK, né, eu tenho já os valores, eu obtenho os valores informados pelo usuário nas caixas de texto, né? No caso aqui eu tinha alterado a idade, então vou pegar os valores que ele informar, vou obter um data table e olha aqui, ó, essa linha aqui ele só vai executar quando for inclusão, porque quando for alteração a linha atual não vai ser null, vai ser diferente de null. Então eu não vou incluir, eu não vou executar o comando new row, incluir uma nova linha. Então ele só vai usar o método beginEdit, que ele inicia uma operação de edição aqui num data row. Vou atribuir os valores que eu obtive aqui e atualizei as variáveis, né? E vou encerrar a edição atualizando o dataset. Então, aqui é importante ressaltar que quando eu inicio com beginEdit, antes de eu dar o endEdit, o data row ele conserva tanto os valores originais como os valores propostos. Então, se eu quiser cancelar a edição aqui, eu posso fazer isso. Então, quando eu realizo uma alteração, esse código é executado
dessa forma que foi explicado. Vamos agora então para a funcionalidade de excluir. Então vamos executar aqui. Deixa eu recapitular a exclusão aqui. Na exclusão, né, eu já havia falado, vou exibir uma caixa de diálogo solicitando a confirmação, e se for uma confirmação, eu tenho que verificar, né, obter o código daquela linha selecionada, obter o registro e usar o método delete do data_row que vai excluir o registro do dataset. Então vamos lá? Então eu vou excluir esse registro 2 aqui. Solicite a confirmação, pronto. Não está mais no dataset. Ok? Então essa funcionalidade também já está devidamente concluída. Vejamos agora a funcionalidade de buscar informações. Vamos lá, vou mostrar como ela funciona. Não, eu ainda não fiz ela, né? Então vamos lá. Então como é que eu quero que isso funcione? Tá. Eu quero que quando os registros sejam carregados e exibidos aqui no DataGrid View, eu quero permitir ao usuário selecionar um determinado registro da seguinte forma: nessa caixa de texto, conforme ele for digitando os caracteres, eu vou fazendo um filtro e exibindo os registros que coincidem com os caracteres que ele digitar. Eu vou fazer essa busca pelo nome do aluno. Então o nome, né, eu vou ter que digitar um nome aqui, e conforme ele for digitando, eu vou fazendo um filtro. Então, até agora eu estava usando o evento click, né, do cada um dos botões. Aqui é um controle text box, né? Se eu pressionar um F4 sobre ele, eu tenho aqui, ó, TXT filtro. Ele é um controle Windows Forms text box. Então nesse caso eu não vou usar o evento click, tá? Eu vou usar o evento padrão, que é o text change. Então se eu clicar 2 vezes sobre ele, ele já me abre o evento padrão, tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero filtrar o registro. Então eu vou usar um data view, né? Então o data view ele mostra uma visão dos dados contidos em um data table, tá? Então para isso primeiro eu vou ter que definir um data table. Um data table, né? Tabela alunos. Então eu vou usar o dataset, alunos dataset. O meu data table é representada pela tabela alunos que está no dataset. Lembrando que o dataset ele pode possuir uma coleção de data tables. Então eu posso ter diversas tabelas, por isso eu tenho que especificar a tabela aqui. Bom, depois que eu definir o data table, eu vou definir um data view, que é o que efetivamente vai fazer o filtro. Então, dv data view, né? Dv alunos, né? Então o que eu vou fazer? New um data view, eu vou criar um data view da tabela alunos. Bom, e como eu vou fazer o filtro? Eu vou usar, tá, uma propriedade chamada rowFilter, que ela retorna uma expressão usada para filtrar os dados que são exibidos no data view. Então, ó, data view rowFilter. Então eu vou definir uma expressão. Então eu quero que o nome do aluno, aqui eu vou usar um like, tá? É um operador like, que ele vai ter que ser igual, né? Como, né? Like, ele funciona da seguinte maneira. Ele vai pegar e vai filtrar por nome. O like aqui, ele, conforme eu for digitando os caracteres, ele vai fazendo, verificando se o nome do aluno contém aquele caractere e vai fazendo o filtro.
Então, como o aluno nome é uma string, então eu vou ter que colocar ela entre aspas, tá? Então, o que o usuário digitar vai estar no text box. Então, eu quero que ele pegue o conteúdo do text box para fazer essa comparação. Aqui, como eu quero que essa comparação seja feita caractere por caracteres, então eu vou colocar um coringa aqui, que é um sinal de asterisco. Tenho que fechar aqui a aspas, né? E pronto. E depois disso, basta eu exibir o resultado no Data Grid View. Pronto. Então, repetindo, eu crio um Data Table, crio um Data View, defino um filtro para o Data View que vai filtrar o nome do aluno, caractere por caractere, porque eu estou usando aqui, ó, atenção, se eu fizesse isso aqui, ó, não vai funcionar, ó, tá? Porque o texto que ele for digitado, ele tem que estar entre aspas. E como eu já tenho aspas aberta, então eu estou usando aspas simples aqui. Então eu tenho que delimitar entre a cláusula like o que for digitado e o asterisco com uma aspa simples, tá? Então vamos ver aqui se está funcionando. Eu vou dar executar. Então olha aqui, ó. Se eu digitar M, ó, a segunda linha já sumiu, ele já filtrou. Se eu voltar, ele volta tudo. Se eu digitar um T, ele filtra pelo nome que inicia com o caractere T. Ok? Tudo isso usando um Data View, que é muito simples e a propriedade Row Filter. Então vamos agora a outra funcionalidade. Deixa eu ver o que está faltando. Aqui já tem. Salvar, cancelar. Vamos à funcionalidade cancelar. Cancelar significa que eu vou fazer o seguinte. Ó, lembrando que todas essas operações aqui, elas estão sendo realizadas no dataset. O botão salvar vai efetivamente persistir no banco de dados o dataset, porque o dataset ele trabalha no modo desconectado. Eu posso, da mesma forma que eu salvo as informações, após atualizar o dataset, eu posso cancelar essas alterações que eu fiz, ou seja, não persistir no banco de dados. Eu atualizei o dataset, não quero persistir, eu clico no botão cancelar. Então vamos ver como podemos implementar essa funcionalidade. Então eu vou cancelar as informações no dataset. Então aqui no botão cancelar, no evento clique, eu vou primeiro verificar se o dataset sofreu alteração. Então eu vou usar o REST-Engines. Lembra dele? Então, se ele sofreu alteração, eu rejeito. Se não, se ele não foi alterado, eu não tenho que rejeitar, né? Então, se o dataset foi alterado, eu vou informar uma caixa de diálogo. Vamos ver, eu vou aproveitar o que está aqui, já digitei aqui, ó. Acho que na linha de baixo, não. É no excluir, né? No excluir. Está aqui, ó. Eu vou perguntar se ele confirma, né, o cancelamento, porque às vezes o usuário clica ali. Então vou mudar aqui só vou mudar aqui a mensagem.
confirma deseja cancelar esta operação. O resto é tudo igual, só vai mudar aqui, né, que em vez de excluir eu estou cancelando, que é a mensagem do... O resto é igual, vamos confirmar. Certo, perguntei. Se o resultado foi igual a yes, porque ele vai exibir sim ou não, aí eu faço o cancelamento. O cancelamento é simples, alunos. Eu vou no dataset e uso o método dele reject change. Olha lá, ó. Ele faz um rollback das alterações feitas no dataset. Ele cancela, né? Se não, eu vou exibir aquela caixa de diálogo que é idêntica aqui, que não houve alterações no dataset. Vou usar o mesmo. Aqui ele está chiando, vamos ver por quê. Não é igual, né? Tem que tomar cuidado com isso. Na linguagem C#, o operador igual é de atribuição, de comparação é igual, igual. Eu estou comparando o resultado que eu vou obter aqui da caixa de diálogo. O usuário pode clicar no botão Yes ou No. Se ele clicar no Yes, eu armazeno um resultado aqui e verifico se foi Yes. Se foi Yes, eu rejeito as alterações. Então vamos ver aqui vamos alterar aqui Vou alterar, né? Alterei o dataset 15. Eu quero cancelar. Pronto. Tá vendo? Ele retornou aqui para meu valor anterior. Então essa funcionalidade também, o botão cancelar tá ok. Bom, só falta aqui basicamente o botão imprimir, né? Então vamos lá. No botão imprimir, eu vou imprimir aqui, ó. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu não vou digitar o código, eu vou copiar esse código porque ele... Vou clicar aqui para no evento click, né? Ele é bem mais extenso, né? Então eu vou copiar e colar ele aqui e explicar. Senão eu vou perder muito tempo digitando o código aqui. Então, olha, quando ele clicar no botão imprimir, eu vou usar o objeto print documento, que é o objeto, né, para realizar impressão usando os recursos da linguagem C#. Então, para isso, eu tenho que definir o namespace system using system_line printing, certo? Então, olha, aqui, ó, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Eu tenho que criar uma instância de print documento, tá? E tenho que definir 3 eventos, tá? Print page, print e end, begin print e end print. Aqui, ó, eu vou definir aqui o que eu quero imprimir. E aqui eu vou encerrar a impressão. Aqui também eu estou definindo o objeto para visualizar a impressão antes de efetivamente imprimir. Tá? Aqui eu vou colocar o nome do texto, cadastro de alunos. Então, o objeto print documento, ele é simples de usar, só que ele é bem trabalhoso. Então eu tenho que definir esses 3 eventos sempre, tá? Então vamos lá, vou copiar o restante do código e depois eu vou explicar. Pegar o evento print page, né? Vamos ver onde ele termina aqui, tá certinho. Depois o evento
print page, o begin print, agora o print page, que vai efetivamente imprimir a página. E o evento end print. Bom, vamos lá. Então, ó, aqui no evento click, eu estou definindo os eventos, né, que serão disparados, e estou definindo o visualizador de impressão. Quando iniciar a impressão, eu tenho que definir alguns dados aqui, tá? Então, para isso eu vou ter que definir algumas variáveis aqui no início do formulário, para ser visíveis para todo o formulário, certo? Eu estou definindo, eu vou ter que usar um namespace aqui, ó. Eu coloco o mouse em cima e clico Ctrl ponto. Ele me mostra, dá uma sugestão. Então eu vou usar Use System Data SQL Client. Então, ó, eu vou usar essa string para passar o SQL que eu quero obter os dados. Aqui o título do relatório, a página atual, né, e o SQL Data Header, que na impressão eu vou usar um Data Header. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, ele não deveria ser feito, porque eu estou fazendo isso na camada de apresentação, tá? Mas, assim, num sistema mais robusto, né, isso aqui teria que ser repensado e ter que ser removido aqui do formulário. Então, vamos lá. Definir os eventos. Aqui, ó. No begin print, o que ele faz? Ele define o título, né, define a string SQL e obtém os dados. Eu estou usando a minha classe alunos.dow. Estou passando get alunos, ele vai obter um data read com todas as informações dos alunos. E aqui, ó, é onde realmente começa a impressão. Primeiro ele vai mostrar isso no modo visualização. Então aqui, ó, eu defino as variáveis das linhas por páginas, posição da linha atual, né? Aqui eu estou definindo aqui as margens, né? Margem à esquerda, a margem do topo, a direita e a da base inferior. Aqui, ó, eu vou usar um pen, então vou precisar de um outro namespace, que é o Using System Drawing. O pen vai ser vamos dizer, a caneta que ele vai usar para imprimir. Ele tem que definir isso aqui e a cor dela também. Poderia colocar qualquer cor aqui desejada. Defino as fontes, né? Aí, ó, que tipo de fonte eu quero, o tamanho da fonte e tal. Aqui eu começo, ó, a linha atual começa com 0, né? O que ele está falando aqui? Get caminho imagem. Vamos ver, que talvez tenha dado outro nome. Get caminho imagem, certo? Aqui ele vai obter aquela imagem que eu coloquei naquela pasta imagem, né? Aqui é linhas por página, eu calculo quantas linhas por página, pela definição do formulário ele sabe fazer isso. É aqui eu inicio a impressão, ó. Então eu verifico, ele vai imprimir isso por página. Enquanto a linha atual for menor que a linha por página, tá? E aqui um operador lógico, tá? E esse operador lógico, ele vai obrigatoriamente avaliar a segunda expressão. Se eu tivesse feito assim, ele só um E, que não lógico, ele só iria avaliar a primeira. Então ele vai verificar as duas condições. Então, após fazer essa avaliação, ele começa a imprimir. Então, ele primeiro obtém os dados do data read, né? E inicia a impressão. Define a posição da linha, que é importante, né? E aqui, ó, eu uso o método drawString para imprimir. Então, eu vou imprimir código, lá, ó, defino a cor, a margem esquerda, que eu defini lá em cima, e a posição da linha. Ele começa com a posição inicial, a margem esquerda eu desloco 150 posições e imprimo na mesma posição. Aqui, ó, cada deslocamento que eu faço aqui, ele vai imprimir na próxima linha. Então, aqui, isso aqui numa linha, essas, né? E aqui em outra linha.
Então, aqui ele faz um incremento da linha, vai verificando e vai imprimindo. Tá? Aqui, quando essa condição não for mais verdadeira, né, ele imprime o rodapé, incrementa a página e verifica se tem mais linhas para imprimir. Aí ele usa aqui, ó, o Has More Pages do evento de impressão. Se a linha atual for maior que a linha por página, então ele continua imprimindo. Se não, aí ele passa a imprimir a outra página. Se não, ele encerra a impressão e fecha aqui no evento End Print a impressão. Vamos ver isso aqui funcionando? Então, se eu clicar em imprimir, mostrar aqui, ó, ele já imprimiu aqui, ó. Tá vendo? Aqui está espaçado. Então vamos colocar uma linha sem tirar esse espaçamento. Então, onde que eu faço isso? Apenas para mostrar aqui. Eu venho aqui, ó, na posição da linha. Então, tá com 30, 60. Eu vou colocar 20, 40 e 60. Então, ó, inicio numa posição, depois na próxima linha, na próxima linha, na próxima linha. Diminuir os espaços, né, entre as linhas. Vamos lá, se eu clicar em imprimir, tá vendo? Ele diminuiu aqui. Eu poderia diminuir esse espaço aqui, né, vindo aqui na linhas por página, que ele está imprimindo, então eu coloquei 10, né, posso colocar aqui, ó, 6. Então ele vai saltar a cada 6 linhas. Vamos ver. Imprimir. Eu posso configurar essa abertura aqui da visualização, tá? Ele está abrindo em modo maximizar, tá vendo? Eu diminuí aqui, ó, o espaçamento. Então, esse objeto, ele tem vantagens e desvantagens. A desvantagem dele é que ele dá trabalho, tá? Se o resultado for muito complexo, você vai ter que realmente codificar muito, né? E dependendo da situação, né, você às vezes vai ter que fazer malabarismos aqui para obter o relatório que você quer. Porque, olha, você tem que definir tudo via código. Se você não quiser fazer isso, você tem como opção o Crystal Reports, né? Pode instalar o Crystal Reports, né, e utilizar ele, é muito mais fácil de usar. Mas a vantagem dele é que você não tem nenhum componente externo, né? E ele é muito rápido e simples de usar. Então, deixa eu ver o que está faltando mais eu definir aqui. Definir a impressão, né? A impressão está definida, busca. O encerramento aqui é só dar perguntar se eu quero encerrar a impressão, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui, acho que está faltando só encerrar a aplicação. Então no evento eu clique aqui, ó, que ele pegou lá do outro. O que eu vou fazer? Eu vou perguntar, né, se ao usuário, se ele quiser, se ele quer sair da aplicação, né? Então eu vou copiar e colar aqui. Aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, deseja encerrar a aplicação. Eu só vou ter que alterar aqui, né? Que é encerrar. Eu vou usar um símbolo de uma questão, né? Yes ou no. E aqui, se ele clicar em igual, o que eu vou fazer? Eu vou dar um diz. Eu poderia dar um close, né?
Só que eu vou usar o dispose pelo seguinte: o dispose, ele verdadeiramente remove os recursos permanentemente da memória, tá? Com o close isso não acontece. Então vamos lá. Ó, deixa eu mostrar outra funcionalidade aqui, ó. Vamos lá, o formulário principal. Quando eu clico aqui no formulário e pressiono F4, eu tenho as propriedades do formulário. Aqui, ó, eu tenho diversas propriedades que eu posso configurar aqui, né? Certo? Então, o que está acontecendo aqui? No formulário de manutenção, note que ele está abrindo sempre acima aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui, ó, seleciono o formulário, Start Position, Center Screen, e o principal, Center Screen. Tá, tudo bem, já estava definido. Então, vamos lá. Aqui, na verdade, ele está trazendo para cá, né? Então, ó, eu vou encerrar. Deseja encerrar? Sim. Pronto. Bom, com isso, eu praticamente encerrei a aplicação. Eu só quero mostrar mais um recurso aqui, ó. Nesse formulário, onde o usuário está digitando as informações, você note que eu não fiz nenhuma validação, né? Então, existem alguns eventos, o error validate, que é uma funcionalidade que eu poderia usar aqui para validar. Agora, o que eu posso fazer também, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, na idade do aluno, idade é um valor numérico, né? Então, vamos supor que uma forma de eu validar é não permitir que o usuário digite valores alfanuméricos. Então, olha aqui, ó, eu posso fazer duas coisas. Primeiro, ó, que é uma coisa bem simples de fazer. Eu venho aqui, max length 3. Então, eu estou reduzindo aqui a usuário, ele só pode digitar 3 caracteres aí, tá? Com idade, vamos colocar 2, tá? Geralmente isso aqui, ó, eu já tinha acertado aqui com uma 3, ele coloca um valor bem maior, né? Outra coisa que eu posso fazer é usar o evento. Se eu clicar aqui, ó, na janela de propriedades, eu seleciono o controle, vou na janela de propriedade e eu clico aqui em eventos, eu tenho diversos eventos. Então eu vou usar um evento aqui, ó, que é Keyless. Esse evento, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o que o usuário está digitando é número ou não. Então eu faço assim, ó, if not char, então, ó, tem uma propriedade que é que isNumber, né? Então eu vou pegar a tecla que ele digitar, né? O caractere que ele digitar, então eu vou pegar caractere a caractere. Então eu estou verificando. Aí eu vou manipular e vou dar um valor. O que eu fiz aqui, ó? Todo caractere que o usuário digitar nessa caixa, eu faço essa verificação. Então eu faço assim, ó, se o caractere for um número, não for um número, eu aceito. Desculpa. Se ele não for um número, tá? Eu não aceito. Tá? Eu só vou permitir então números aqui. Então vamos ver isso funcionando. Vamos supor que eu estou incluindo aqui um aluno. Ou alterando, né? Então, vamos pôr inclusão aqui, ó. Então, olha, ele vai digitar aqui o nome. E aqui, ó, se você tentar digitar algum caractere, ele não deixa. Tá vendo? Estou digitando. Vou digitar o número. Bom, vou tentar mais do que 2, ó. Ele não deixa digitar. Então, de certa forma, eu fiz uma validação aí, né? É claro que eu poderia fazer essa validação usando outros recursos, mas esse é um recurso bem simples. Como eu fiz aqui o caractere, o campo idade,
eu também posso fazer aqui para o campo nome. Só que aqui vai ser o contrário, né? Então vamos lá. Então seleciono o controle, vou em eventos e seleciono o evento Keyless. Ó. Aqui, como eu disse, eu vou verificar. If, ó, eu tenho is letter. Tá vendo? Esse char, ele tem várias opções, ó. Eu tenho lá, ó, is digit, is letter, is lower, tá? Is number, que eu já usei, is separator, is punctuation. Então aqui, dependendo da situação, você pode trabalhar com isso de uma maneira bem, né, max value e min value, né? Então eu vou verificar se ele se for uma letra. Então eu sempre tenho que obter o caractere, né? Só que é o seguinte, né? Tem uma coisa. Então, geralmente nome, ele tem outras, ele pode ter um caractere, né, diferente, mas vamos deixar assim, né? Só para você ver a funcionalidade. Então eu aceito. Então só aceito caracteres aqui, tá? Então vamos lá. Não vou aceitar números, né? Porque geralmente nome não contém números. Então vou aqui em incluir, né? Então, ó, se eu tentar digitar um número aqui, ó, ele não aceita. Só vou aceitar caracteres, tá? Certo? Então, ó, por exemplo, outra coisa que eu podia fazer, se eu errar e tentar voltar, ele não aceita. Então vamos lá, eu tenho que arrumar isso aqui. Só vou fazer isso aqui e encerrar essa videoaula, tá? Então aqui, né, nome. Então aqui, ó, para fazer isso, então eu tenho que verificar se é uma letra ou se for um controle. Que um backspace, né? Pronto. Agora ele vai permitir que eu, por exemplo, eu vou digitar o meu nome aqui, né? Quero arrumar, ele arruma aqui para mim. Bom, então dessa forma nós concluímos as funcionalidades aqui. Bem, dessa forma concluímos aqui as nossas principais funcionalidades. Vamos checar aqui: incluir, alterar, excluir, imprimir, salvar, cancelar, localizar e encerrar. Aqui só está faltando aqui o botão fechar, né? Desse formulário. Então vamos, eu vou incluir, cancelar. Então dessa forma completamos aqui nessa videoaula todas as funcionalidades e mostramos como podemos usar o recurso do dataset. O dataset, ele foi por muito tempo o objeto central da atualização da Adonet para a manutenção de dados, por ser um objeto desconectado e por permitir ter várias funcionalidades e permitir que nós trabalhemos em memória com os dados. É claro que atualmente, com o advento das ferramentas ORM e com a evolução da plataforma, dependendo do tipo de aplicação, o dataset não é mais aconselhável, mas ele continua sendo uma opção viável, né? Isso vai depender do cenário, né, para onde você vai estar desenvolvendo sua aplicação. Dependendo da complexidade, do tamanho, o dataset pode se tornar um pouco lento, né, e difícil de trabalhar com ele. Mas essa videoaula procurou mostrar assim como você pode usar o dataset, né, e as suas funcionalidades. Existem outras videoaulas que mostram como usar o Entity Framework, a Adonet e os recursos de atualização da Adonet com MySQL, com Firebird. Você vai encontrar também
tá? Essas videoaulas. E no portal macorati.net, nós temos aqui, ó, na seção C#, centenas de artigos sobre a linguagem que você pode usar também para aperfeiçoar seu conhecimento. Então, com isso eu encerro essas pequeno curso sobre como usar a linguagem C# para atualizar um banco de dados SQL Server usando o dataset. Obrigado pela sua atenção e até mais.